Salve, salve nação, boa noite, queridos. Sejam bem-vindos para nosso segundo encontro, do nosso segundo tema do nosso curso de Matemática Básica. Hoje, segunda-feira, 14 de novembro, desejo para vocês uma semana maravilhosa e nós vamos lá trabalhar com vocês um dos temas que mais estão sendo abordados em provas de concurso, que são a questão dos sólidos geométricos, tá? Falar um pouquinho sobre volumes, sobre conhecimento de figuras, a planificação. E tanto nas provas de matemática básica, como, por exemplo, provas de magistério, como também provas onde eles cobram raciocínio lógico e vem o conhecimento de geometria básica, é extremamente importante você conhecer os sólidos. Os principais, e quando eu falo conhecer, não é trabalhar o que nós trabalhamos lá no ensino médio. Por exemplo, quando você viu o assunto de esferas, aí lá tem uma parte da esfera, que é a parte introdutória, onde você conhece a figura, mas também tem uma parte mais profunda, mais aprofundada, que é a parte das cunhas, dos fusos. Essa parte aí pode esquecer. No nosso curso de matemática básica, eu quero que a gente termine a aula de hoje e que você entenda o que é um prisma, o que é um cubo, o que é um paralelepípedo, o que é uma pirâmide, o que são sólidos de revolução. E aí, para isso, a gente vai trabalhar as propriedades gerais de cada um desses sólidos e aqui pincelar com vocês algumas propriedades específicas e algumas fórmulas matemáticas, tá bom? Porque esse tema, infelizmente, não dá para resolver algumas questões sem o uso das relações matemáticas. Então, é primordial que você aprenda isso, tá bom? E toda vez que eu falar para vocês em sólidos geométricos, você vai lembrar da palavra volume. Você vai lembrar da palavra espaço. Você vai lembrar do termo tridimensional. Você vai já entender por que eu estou falando isso. Tudo bem? Então, boa noite para todos. Forte abraço para vocês. Qualquer coisa, deixa teu comentário aí, tá? Hoje a gente vai trabalhar como a gente vem trabalhando nessa etapa. Primeiro só teoria, no próximo encontro só questões. Eu acho melhor assim. E vocês vão ter um conteúdo aí vasto, com material excelente. Material que foi feito com o maior carinho, todo renovado. Quem já é meu aluno de outros carnavais já deve ter percebido que o material que eu enviei hoje é um material totalmente atualizado. Então a gente vai trabalhar buscando sempre o nosso aprimoramento. Show de bola? Vamos embora? Bora ser feliz? Então vamos para cima. Sólidos geométricos. Então, como eu disse a vocês, ó, quando eu falar em sólidos, você vai lembrar de quê? Você vai lembrar de volume. Você vai lembrar de quê? Me ajuda aí. Nos sólidos geométricos, você vai lembrar de tridimensional. Quando eu falar em sólidos, você vai lembrar de planificação. Tudo isso a gente vai ver na nossa aula de hoje, tá bom? Quando eu falo em sólidos geométricos, você lembra de quê? Dos prismas, das pirâmides e dos sólidos de revolução, que é a essência da nossa aula de hoje. O bate-papo com vocês vai ser sobre isso, tá bom? Então vamos embora? Bora ser feliz? Tá aí, ó. Coloquei para vocês esse desenhozinho, ó, bem bonitinho aí, falando dos sólidos, aqui um esquema para vocês, bem legal, bem ilustrado. E eu vou começar a aula querendo que você me responda uma coisa, tá? Deixa teu comentário aí. Eu vou apontar a figura e eu quero que você me responda que figura é a que eu estou apontando, para ver se você tem esse conhecimento de causa, mesmo às vezes sem conhecer aqui o desenho. Então, por exemplo, aqui, que figura é essa? Se eu perguntasse essa figurinha aqui, seria o quê? Me responde aí. Isso aqui lembra do quê? Um chapéu de aniversário, lembra aquele chapéuzinho da cabecinha que a gente coloca? E esse sólido geométrico é um dos sólidos que mais cai em concursos públicos, é o cone.
Ele é o cone. E aqui, dando uma geral para vocês, você já vai perceber que o cone aqui embaixo é um círculo, né? Vocês estão observando, ó? Se eu pegar e apontar esse outro cara aqui, isso aqui é fácil, eu tenho certeza que tu sabes. Isso aqui é o famoso cilindro, né? E o cilindro aqui no caso, ele tem tanto embaixo como em cima um círculo. Se eu pegar essa caixinha de sapato aqui, ela na verdade ela é um prisma. Você vai já entender por quê. Só que ela recebe um nome especial. Ela é chamada de quê? Paralelepípedo. Aqui do lado também é outro tipo de prisma, bem similar com essa, mas não são iguais. Porque aqui, diferentemente desse, esse cara é chamado de cubo. Também você vai já entender na nossa aula. Isso aqui é a esfera. Uma laranja, uma bola de sinuca, uma bola de futebol. E esse aqui é outro tipo de prisma. Então nós temos vários prismas. Aqui eu nem coloquei para vocês a pirâmide, mas só para começar a entender e a visualizar essas figuras. E eu sempre recomendo assim, cara, se eu falar para você em prisma, você precisa ter pelo menos na sua mente a ideia de um prisma. Se eu falar em cone, você tem que ter a ideia do que seria um cone. Além de saber o conceito, o que é, como eu vou encontrar, a ideia na tua cabeça, a ideia, a figura do cone, da esfera, do cilindro e assim por diante. Show de bola? Tranquilidade total? Então começamos bem a nossa aula e vamos agora especificar. Começando justamente de quem, gente? Do nosso colega cone, tá? O nosso conezinho aí. Esse cone, ele é um tipo de quê? De prisma. Que negócio de cone, cara? Perdão, tô boiando aqui. Foi mal. Nós vamos começar a falar do prisma, tá? O que é um prisma? O prisma, ele faz parte da categoria dos sólidos chamados poliedros, tá? Eu não vou entrar muito no mérito dessa questão, mas os prismas são poliedros. E os prismas, particularmente o que nós vamos estudar aqui, eles têm algumas características, propriedades, que são típicas dele. E eu queria que vocês enumerassem aí. Se estiver com um caderninho, anota. Se quiser também anotar, a aula está aí para depois você ver. Todo prisma, quando você fala em prisma, ele possui bases. Base é aquilo que sustenta ele, certo? E no caso do prisma, especificamente do prisma, todos eles possuem duas bases. Eu posso te mostrar isso pelos dois exemplos que eu coloquei, ó. Esse aqui é um prisma que tem uma base aqui, ó, que é um retângulo, e aqui em cima você tem outra base. Tá observando? Aqui esse prisma também, ó, tem uma base aqui, ó, e tem outra base aqui. Todo prisma, meus amados, tem duas bases. Leve isso aí na tua mente e no teu coração. Ele é um sólido geométrico, tá? Ele possui duas bases, aí tu vai colocar aí, paralelas. Aqui, ó, tem uma base e aqui tem outra, ó. Essas bases não se encontram, elas são paralelas. E o que sobra, o que eu não risquei para vocês aqui, são o que nós chamamos de faces. São as chamadas faces laterais. Se você pegar um prisma, aqui você tem a base, em cima e embaixo, e o que sobra são as faces laterais. As faces laterais. Todas as faces laterais de um prisma são paralelogramos. Fechado? Mais tarde, gente, por volta de 9h30, eu vou colocar lá no meu Instagram um quiz sobre geometria espacial. Se você não me segue lá, prof.Fernando Cardoso, e vai lá, é um quiz para você responder. E hoje é dia de quiz e eu vou colocar questões de espacial.
É bom que quando tu sair da aula aqui, tu já vai responder todas, tá bom? Fica ligado. Todo prisma possui o quê? Duas bases, faces laterais que são paralelogramos. Não esquece disso não, tá bom? Ah, Fernanda, eu já vi alguém explicar ou alguém falar, ou já vi isso até mesmo em perguntas, que as faces laterais de um prisma são retângulos. Só, meus amores, que todo retângulo é um paralelogramo, tá bom? Então não esquece disso. E outra coisa, o nome do prisma. O nome do prisma o prisma recebe o nome, a nomenclatura dele é de acordo com o formato de sua base. Por exemplo, se tu pegar a base desse prisma aqui, que é um quadrado, vocês estão observando? Então esse prisma é chamado prisma de base quadrada. Pronto. Ou prisma quadrangular. Se a base for um pentágono, como é o exemplo que eu citei aqui para vocês, o prisma é chamado prisma de base pentagonal. Então, recapitula comigo para a gente poder ver aqui essa propriedade geral desse cara. Prisma tem quantas bases? Você vai me responder? Duas. Não esquece disso. Prisma tem duas bases. As faces laterais de um prisma são o quê? Paralelogramos. Se alguém botar retângulo, eu posso colocar como certo? Pode. Mas, de um modo geral, a ideia é essa. As faces laterais são paralelogramos. E aqui no nosso desenho, se tu prestar bem atenção, esse primeiro prisma ele é em pezinho assim, ó. Ele é chamado prisma reto. O segundo desenho que você está vendo aqui, ele é um pouco inclinado, ó. Ele é chamado prisma oblíquo. Esse cai em prova de concurso. Esse cai geralmente em provas de concurso para professor de matemática. De um modo geral, se você já tiver a ideia do que seja um prisma reto, tá bom demais. Fechado? Beleza? Tranquilidade total? Outra coisa que eu queria perguntar para vocês. Deixa eu ver se eu deixei espaço aqui. Ah, tá aqui. Pronto. Olha aqui. Esse desenho lindo e maravilhoso que eu coloquei aqui para vocês. Nós temos aqui os elementos do prisma. Esses pontos que você está vendo aqui, ó, do prisma, vocês estão observando, ó? Esse de baixo, esse e esse, eles recebem o nome de quê, gente? Vértice. É o vértice do prisma. Vou até mudar um pouquinho aqui a fonte. Ó. Esse segmento aqui, ó, e todos os outros que estão são chamados de quê? Arestas. As arestas dele. E aquilo que você vê, que é o plano, ó, que é essa frente, lá atrás, esse aqui, em cima e embaixo, são as faces. Esse prisma que eu desenhei para vocês, se você observar embaixo, a base dele é um triângulo. E em cima também, você está observando, ó? É um prisma de base triangular. Fechou? Prisma de base triangular. Aqui tu tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, que são os cantinhos, os vértices. Aqui de amarelo, ó, as arestas, que são os segmentos, né? Que é a distância entre dois pontos. E a face é o rosto. Beleza? Tranquilidade total? Se tu olhar bem comigo, esse exemplo tem 6 vértices. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Tem quantas arestas? Conta lá comigo. 1, 2, 3, 4. Lá atrás, 5, 6, 7, 8, 9. Tem 9 arestas. E faces, que é o rosto. Tem essa maior zona da frente. Tem as duas lá de trás.
Tem uma, duas, três, quatro, cinco. 5 faces. De boa? Tranquilidade total? Show de bola? Então tá aí, pessoal. Você tem vértice, aresta e face. Comece a conviver com isso. Beleza? Tranquilo? Posso passar para frente? Tá dando para entender essa ideia do que é um prisma? Show de bola. Aí, antes de passar aqui para o cubo, eu queria falar um pouquinho para vocês justamente sobre o prisma em relação à quantidade de faces laterais do prisma. Quando eu falo face lateral, são os paralelogramos. Se você olhar, tem 1, 2 e à frente, 3. O número de faces laterais de um prisma é de acordo com o número de lados da base. Como assim, Fernando? Preste atenção. Olha a base desse cara. Tá vendo a base? A base dele não é um triângulo. Tem 3 lados. Então ele vai ter 3 faces laterais. Volta. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então vão ser 4 faces. Tá? Quer ver? Eu vou tentar mostrar para vocês aqui. Eu tenho até aqui. Deixa eu ver se eu tenho para mostrar. Cara. Espera aí, só um momento. Voltei, pessoal, voltei. Olha só, preste atenção. Eu tenho aqui, ó, um exemplo de um prisma. Todo mundo sabe o que é isso aqui, né? Um cubo mágico, né? E aí, se eu botar esse cubo aqui, ó, estão observando, ó? Aqui eu tenho a base dele. Aqui é a base, ó. A base aqui de baixo é um quadrado, vocês estão observando? Quando eu boto aqui a base, você vai contar quantas faces, ó. 1, 2, 3 e a de trás 4. Ele tem 4 faces laterais, porque a base tem 4 lados. Deu para entender? Então, quando você tem um prisma, a quantidade de quê, pessoal? A quantidade de faces laterais dele é o número de lados da base. Não esquece isso, não. Então, se eu tiver, por exemplo, um prisma de base triangular, ele tem 3 faces laterais. Um prisma de base hexagonal, que são 6 lados aqui, são 6 faces laterais. Um prisma de base pentagonal, que são 5 lados aqui, 5 faces laterais. Show de bola? Belezinha? Tá legal a aula? Vamos para cima. Falar agora desse cara, desse cidadão, que é esse cara aqui que eu tô com ele na mão, ó, um cubo. Toda vez que você falar em cubo, a primeira coisa que você bota aqui na tua mente e no teu coração é que o cubo, as faces dele, tudo nele é do mesmo tamanho, tá? O cubo, ele é conhecido na geometria espacial como hexaedro. Eu vou até acrescentar mais, ó. Ele é um hexaedro regular. O uso da palavra regular na geometria significa lados do mesmo tamanho. Então, toda vez que você falar em cubo, olha aqui um cubo na minha mão, um cubo mágico. Esses lados aqui, ó, são todos do mesmo tamanho. Ao todo, o cubo tem quantas faces? 6 faces. Lembra do dado, numerado de 1 a 6. O cubo ele tem 6 faces, ele tem 12 arestas e tem 8 vértices. Tem questão de concurso que ele cobra essa teoria aí, tá? Se você não lembrar, desenha. Olha aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 tem lá no cantinho lá, 8. Tá vendo, ó? Vou projetar aqui para vocês. Quantas faces? 6, não é isso? São 6 faces. Quantos vértices? Aliás, quantas arestas? Conta comigo, ó. 1, 2, 3, 4. Lá embaixo, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lá atrás, 11. E aqui, 12. Fechado? Todas as suas faces são quadradas. Logo, todos os seus lados, que são chamados de arestas, são congruentes. Aqui é uma aresta, aqui é uma aresta, aqui é uma aresta. Tudo é do mesmo tamanho. Por isso que ele é chamado de poliedro regular. Olha, eu até adiantei para vocês, ó. Regular porque tudo é do mesmo tamanho. Ele é um poliedro de Platão, ele é um poliedro. E aqui sim, eu vou dar umas formulazinhas matemáticas para vocês. Primeiro, volume, que é o que mais cai. O volume de um cubo. No nosso exercício da próximo encontro, vai ter questões sobre isso. Basta você pegar a aresta e elevar ao cubo. Para você calcular o volume de um cubo, a aresta é elevada a 3. Se, por exemplo, essa aresta for de 3 centímetros, o volume vai ser 3 ao cubo. 3 vezes 3 vezes 3, que dá 27 centímetros cúbicos. Fechado? Toda vez que eu tiver uma aresta e quiser calcular o volume do cubo, pegue essa aresta e eleve a 3. Acrescenta aí, nas tuas anotações, a área. Eu quero calcular a área de um cubo. 6 vezes a sua aresta ao quadrado. Pegue a aresta e eleve a 2. E multiplique o resultado por 6. Olha aí, nesse mesmo exemplo aí, ó. 6 vezes 3 ao quadrado. 6 vezes 9. Que 3 ao quadrado dá 9. Que dá 54 centímetros quadrados. Não esquece disso não, tá bom? É assim que tu vai calcular o volume e a área de quem? De um cubo. Leva só isso por enquanto, embora ser feliz. Então, falei em cubo, lembrei de quê? Ele é um hexaedro. Falei em cubo, ele tem 6 faces. Falei em cubo, 12 arestas. Falei em cubo, 8 vértices. As faces de um cubo são todas o quê? Quadrados. Ele é um hexaedro regular. Começa a ler isso todo dia que você assimila. E, claro, com a figura na tua mente. Lembra do cubo, ó. Show de bola? Tranquilidade total? Beleza, senhores? Beleza, senhoritas? Paralelepípedo. Ah, o cubo, botar bem aqui, ó. Não posso deixar de falar isso nunca. O cubo, ele é um tipo especial de prisma, tá bom? Se alguém falar para você, o cubo é um prisma? Sim. Todo cubo é prisma. Beleza? Tranquilo? Aí vem um paralelepípedo, que eu posso pegar, por exemplo, aqui, ó. Que só o que tem atrás aqui, se vocês estão observando, são os meus livros. Mas eu posso pegar um aqui, ó. Até para poder você ter uma base, ó. Esse estojo aqui, ó. Não é bem um paralelepípedo real, mas vamos lá, ó. Aqui você tem a frente dele, que é o comprimento. Aqui a largura e aqui a altura. Todo paralelepípedo tem 3 dimensões: comprimento, largura e altura. E aí, meus amados, quando eu falo em paralelepípedo, eu lembro do paralelepípedo retângulo. Porque as suas faces são retangulares. Ele também é um tipo de quê? De prisma, tá? Só que as faces desse cara são faces retangulares. São paralelogramas, tá bom? E toda vez que eu falar para vocês em paralelepípedo, lembra de uma caixa de sapato, lembra de um estojo, de um celular, de um formato de um caderno, de um livro. Aqui à frente é o comprimento, aqui é a sua largura e aqui é a sua altura. Em algumas questões de concurso, ele troca a palavra altura por profundidade. Quando ele trata, por exemplo, de uma piscina.
Piscina no formato retangular. A profundidade dela é 1,5 m. É como se fosse essa altura aí. E aí, turma, falou em paralelepípedo, lembra de 6 faces, 8 vértices, 12 arestas. Todo paralelepípedo tem 6 faces, tem 8 vértices e tem 12 arestas. Se você observar, ó, voltando aqui um pouquinho, são as mesmas propriedades em termos numéricos do cubo. A mudança, a diferença de um para outro, é que o cubo ele tem faces quadradas. E aqui são paralelogramos. São retângulos. Aí tu vai me perguntar, Fernando, o que é esse cara bem aqui do teu lado? É a planificação dele. E imagina essa caixa de sapato. Eu estou abrindo a caixa de sapato. Tá? Se tu abrir essa caixa de sapato, esse cara bem aqui e esse cara aqui são esses dois lados aqui, ó. Essa tampa que você vai subir e essa aqui você vai dobrar por cima. Fechado? Então, se você ver esse desenho, ele nada mais é do que a planificação do paralelepípedo retângulo. Planificar é abrir a caixa, é colocá-la dentro de um plano, já que ela é espacial. Beleza? E aí aqui eu não posso deixar de falar da fórmula matemática para calcular o volume. Toda vez que eu calcular o volume, lembra que ele é tridimensional. Então preciso conhecer as 3 dimensões: o comprimento, a largura e a altura. Fechou? Tranquilidade total? Comprimento, largura, altura. Comprimento, largura, altura. Para cima. Vamos lá, bora ser feliz. Ah, Fernando, como é que eu vou aplicar essa relação? Simples, cara. Você vai na questão identificar as dimensões e multiplicar, calculou o volume. Não tem erro. O que eu quero, a minha intenção nesse momento é que tu conheça a figura. Se tu conhecer, tu identifica fácil e sabe qual usar a fórmula matemática. Bora pra cima, bora ser feliz. Aí eu vou falar um pouquinho agora das pirâmides do Egito. Olha que coisa linda, olha que imagem maravilhosa. As pirâmides. Todo mundo já viu isso aqui num desenho. Todo mundo já viu isso aqui num desenho animado, num filme. E aí eu gosto de trazer a imagem porque você memoriza. E você vai perceber, se você olhar para uma pirâmide como essa, ó, que ela tem uma ponta lá em cima. Ó. É a ponta da adaga. Quem assistiu o Transformers lembra. Tá? É a ponta. Essa ponta é o chamado vértice. E diferentemente do prisma, a pirâmide só tem uma base. Opa, para bem, para. Para agora. Vou voltar aqui um negócio com vocês, ó. O que foi que eu coloquei para vocês no começo da aula em relação ao prisma? Ele tem quantas bases? 2. Beleza? O que foi que eu coloquei para vocês em relação às faces laterais do prisma? Elas são o quê? Paralelogramos. Beleza? Você está vendo isso no desenho, não tá? Agora, vem para cá. Olha para a pirâmide. A pirâmide tem quantas bases? Só pelo desenho. Me responde aí no chat da aula. Olha para o desenho. A base que sustenta só são quantas? Só é uma. Show de bola? Só tem uma base, a pirâmide. Opa, vou botar isso aqui para vocês, ó. Ela só tem uma base. Outra coisa que você deve observar em relação à pirâmide é aqui, ó. Que figura é essa aqui, senhores, senhoritas? É um triângulo. Aqui são as chamadas faces laterais da pirâmide. As faces laterais de uma pirâmide são triângulos. Show de bola? São triangulares. Olha, eu já começo a diferenciar uma figura de outra.
E isso é importante lá na parte da planificação. Bota o prisma e bota a pirâmide. Eles dois são poliedros. Eles dois são poliedros. Eles dois são dois tipos de poliedros. Só que o prisma, característica geral, propriedade geral, tem duas bases. Face lateral é paralelogramo. A pirâmide só tem uma base. As faces laterais são triangulares. Beleza? Tranquilidade total? Show de bola? Então tá aí para vocês, ó. Falar um pouquinho sobre esse cara. São sólidos geométricos, certo? Construídos no espaço com uma base e um polígono no plano e um ponto fora desse plano. Por tratar-se de uma figura tridimensional, você pode calcular o seu volume e você pode planificar. Então, se você olhar para o meu desenho, você tem uma base lá embaixo, tá? Aqui é uma base. Ele tem base, uma. E as faces laterais são triângulos. Não esquece disso não, vamos para cima. Aquele ponto fora do plano da base, ele é chamado de vértice da pirâmide. Beleza? Tranquilidade total? Olha esse desenho lindo e maravilhoso aí, para poder a gente começar a ver o que é que a gente pode enxergar dessa danada. Esse ponto tu já sabe. Ele é chamado de quê? Vértice. É o vértice da pirâmide. Outra coisa também que você precisa ver, ó, são esses pontinhos aqui embaixo. Todos eles, ó, também são vértices. Só que são os da base. Essas retas aqui debaixo da base, essa azul e essa aqui mais laranja, são as chamadas arestas. E cada rosto desse aqui é uma face. As faces. Esses são os principais elementos da pirâmide. Pensa agora aqui comigo. Olha só, devagarinho, com calma. Se você pegar uma pirâmide, o nome dela, a nomenclatura de uma pirâmide, ela é de acordo com a base da pirâmide. Se você faz isso aqui, ó, olha esse desenho. Mudar aqui a fonte. Pronto. Tá vendo? Aqui é uma pirâmide de base quadrada ou quadrangular. Ele tem aqui embaixo 4 lados, que é a base dele, tá bom? Então, o número de faces laterais é o mesmo número de lados da base. Se embaixo, aqui, são 4 lados, ele vai gerar 4 triângulos, 4 faces laterais. Se tua base for um hexágono, aqui vão ser 6 triângulos. Se tua base for triangular, aqui vão ser 3 triângulos. E assim por diante. Então, essa é mais ou menos o esquema de uma pirâmide, tá? Que tu precisa levar aí na tua mente e no teu coração para uma prova de concurso. Saber essas propriedades é primordial. É a base para que você consiga, por exemplo, fazer um cálculo mais avançado. Por enquanto, como o nosso curso é de matemática básica, nós vamos nos restringir primeiramente a aprender as propriedades e identificar as partes de cada sólido desse. Show de bola? Tranquilidade total? Então, olha só.
Nós temos agora aqui, ó, se você perceber, até nesse exato momento, eu falei para vocês sobre o quê? Sobre os prismas, sobre as pirâmides. Vamos só fazer aqui uma revisão, um bate-bola bem rapidinho. Me responde aí no chat. Prisma, ele é um poliedro? Sim ou não? Responde aí. Prisma é um poliedro? Sim ou não? Sim, beleza? Qual é ou quais são as características ou propriedades gerais de um prisma? Quando eu olho, eu já sei. Aqui é um prisma, Fernando. Em relação à quantidade de bases, tem quantas? Duas. Duas bases. Todo prisma, as suas faces laterais são o quê? Paralelogramos. Fechou? A pirâmide é um poliedro, sim ou não? Me responde. A pirâmide é um poliedro, sim ou não? Sim, a pirâmide é um poliedro. A pirâmide tem quantas bases? Só uma. A pirâmide, as suas faces laterais são o quê? Triangulares. Guardou isso aí? Tranquilo? Dentro dos prismas, tem dois especiais que nós estudamos à parte. O cubo e o paralelepípedo. O cubo é chamado de hexaedro regular. Todas as suas faces são quadradas. O cubo ele tem 8 vértices, 6 faces, e ele tem 12 arestas. O paralelepípedo, retângulo, faces são retangulares, comprimento, largura e altura. As mesmas propriedades em termos quantitativos que o cubo. Ele tem também o quê? 8 vértices, 6 faces e 12 arestas. Show de bola? Tranquilidade? Diga aí, receba. Beleza. Então vamos adiante? Vamos lá. Vamos embora. Sólidos de revolução. Cara, isso aqui é show, tá? Eu gosto muito de bater nessa tecla, mas também gosto muito que você idealize o desenho. Idealize o sólido. Eles são chamados sólidos de revolução. Mas se aparecer para vocês corpos redondos, dá no mesmo. Sólidos de revolução, corpos redondos. Sólidos de revolução, corpos redondos. Eles são chamados de corpos redondos porque se você botar ele numa rampa, ele desliza. Quando você fala de um cilindro, por exemplo, de um cone, de uma esfera, que são os 3 corpos redondos que existem na geometria espacial, bote eles em qualquer rampa, eles vão deslizar. Por isso recebe o nome de sólido de revolução. Na verdade, esse nome sólido de revolução é porque você pode pegar a figura e girar ela ao redor de um eixo. Ó. Se você fizer o giro dela ao redor de um eixo, você vai achar o sólido. Beleza? É o caso do cilindro, por exemplo. Quando você fala em cilindro, se você observar aí, ó. Pronto, cilindro aqui, ó. Se eu tenho um eixo qualquer, chamar aqui eixo E, e ao redor desse eixo você tem um retângulo, e você gira esse retângulo ao redor do eixo, você vai encontrar justamente esse cilindro. Revolução significa girar, dar uma volta. Lembra? Rotações por minuto, revoluções por minuto. Girar ao redor de um eixo. Então, pega esse retângulo e gira ele ao redor de um eixo. Você vai encontrar isso. A figura espacial chamada cilindro. E se você olhar para o cilindro, ele tem 2 bases também. Só que são 2 bases em formato de círculos. São 2 bases circulares idênticas, tá bom? Se você olhar para o cilindro, essa face lateral dele é retangular. Ó. Pega uma lata de óleo, rasga ela aqui e abre. Você vai ver um retângulo. Se ele tem uma base circular, bem aqui, você tem uma grandeza chamada raio.
E a distância entre esses dois centros aqui, ó, é a altura do cilindro. Tudo bem? A mesma coisa aqui, ó. Eu tenho o raio, eu tenho o centro aqui, e aqui nós temos a altura. Meus amores, guarda aí na tua mente e no teu coração. No cilindro, você tem como calcular o volume dele. Eu vou te dar essa fórmula, tá bom? Na nossa aulinha, eu vou te dar essa fórmula. A fórmula para calcular o volume é π. Vocês lembram do π? Na matemática? 3,14 π, o raio elevado a 2 vezes a altura. Essa fórmula vai permitir a mim e a você calcular o volume de um cilindro. Bora ver um exemplo? Pega esse cilindro bem aqui, ó. Imagine que o raio dele seja 10 e que a altura dele seja 5. Calcula para mim o volume dele. E o raio é 10 ao quadrado, a altura é 5. 10 ao quadrado dá 100 vezes 5. 500π. Se eu botar aqui centímetros, se eu botar centímetros cúbicos. Fernandinho, o π, eu posso substituir ele por 3,14? Se a questão mandar, você substitui. Se não mandar, pode deixar assim. É só olhar para as alternativas. A questão ela vai mandar. Use o π. Certo? Só se você colocar lá. Só se a questão mandar. Então, por enquanto, vem comigo. Sólidos de revolução. Quem são eles? Cone, cilindro e esfera. São também chamados de quê? Corpos redondos. Por que eles são chamados de revolução? Porque eu giro uma figura plana ao redor do eixo para achar elas. O cilindro, ele vem de onde? De um retângulo. Pegue um retângulo e gire ao redor do eixo. Você vai achar o cara chamado o quê? Cilindro. Beleza? Todo cilindro tem quantas bases? 2. Que formato é essa base? Circulares. Para você calcular o volume de um cilindro, π, raio elevado a 2 vezes a altura. Beleza? Não é simples? Não é tão legal? É suave. É pegando essas ideias e conversando contigo, estudando isso, que você consegue assimilar essas relações. Show? Bora ser feliz. Bora para cima. O outro sólido de revolução é o cone. Esse rapazinho aí. Cone. Chapeuzinho de aniversário. Toda vez que você tem um cone, você vai lembrar de um triângulo retângulo. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo o triângulo? Tá vendo o eixo? Gira o triângulo ao redor do eixo. Faz ele assim, começa a girar, ó, faz a rotação dele ao redor do eixo. Você vai encontrar essa figura plana chamada cone. E o cone, meus amados, aqui embaixo, ó, a base dele também é circular. Ele tem uma base circular. Aqui em cima dessa pontinha, na ponta da adaga, o vértice. Se é círculo, aqui tem raio. E a distância daqui para cá é a altura. Lembra que eu falei para vocês da fórmula para calcular o volume de um cilindro? π vezes o raio elevado a 2 vezes a altura. Também tem uma fórmula para calcular o volume do cone. É a mesma, cara, ó. π raio ao quadrado é a mesma fórmula. A única diferença é que aqui tu vai dividir por 3. Aqui é a mesma fórmula, tá vendo, ó? Aqui, ó aí. Só que a diferença é que você divide por quanto? Por 3. Buenas? Tranquilidade total? Show de bola? Beleza aí? Tranquilo? Vamos pra cima? Bora ser feliz? Bora ser feliz, né, gente? E o último sólido de revolução é a esfera.
A laranja, né? A esfera, que é uma bola de futebol, que ela também é um sólido de revolução. Olha o eixo, olha o círculo. Gira isso aqui, você vai ter isso aqui, que é a esfera. E a esfera tem um centro e tem um raio também. E para calcular o volume da danada, 4/3 de π raio ao cubo. Se você lembrar de um semicírculo, ele é quem dá origem à esfera. Pronto. Zé Fini. Tranquilo? Isso aqui é o nosso sólido de revolução. São os nossos três. Então volta, recapitula comigo. Cilindro, cone e esfera. Cilindro, lembra do retângulo. Girou o retângulo e encontrou ele. Cilindro tem duas bases circulares. Cilindro, seu volume, πr2 vezes h. Cone, lembra de um triângulo retângulo. Triângulo, retângulo. Gira o triângulo retângulo ao redor do eixo. Tem um cone. Beleza? Volume, πr2h dividido por 3. É a mesma fórmula do cilindro, só que dividido por 3. Esfera é um semicírculo. Lembra de um semicírculo? Girou o semicírculo na esfera, você tem ela aqui, ó. Volume, 4/3 de πr ao cubo. Beleza? Tranquilo? Não é massa? Quando a gente for para nossas questões, nosso próximo encontro, aí eu quero vocês afiadíssimos com essas informações, tá bom? Bora ser feliz. Aí vem a planificação, né? Que eu não posso deixar de falar. Para a gente poder finalizar a nossa parte aqui. Planificar um cone. Aliás, planificar figuras. O cubo, que é o cara que tem todos os lados do mesmo tamanho, aqui é a planificação dele. Muito parecida com a do paralelogramo. Só que aqui tudo é do mesmo tamanho, certo? O cilindro, quando você abre esse cilindro, corta ele e abre, tem um retângulo e as duas bases circulares. Uma pirâmide como essa, olha, para você identificar se a planificação é de uma pirâmide, basta você ver que aqui são triângulos, ó, e só tem uma base. Qual é daquelas figuras que tem só uma base e que as faces laterais são pirâmides, trianguladas? É a pirâmide. Pega essa caixa aqui e fecha ela, sobe esse cara, sobe e sobe tudinho, forma a pirâmide. O prisma, você já sabe logo, ó, que as suas faces laterais são retangulares, são paralelogramos, e ele tem uma base, duas bases idênticas. E eu não poderia deixar de falar de um cidadão chamado cone. Esse cara aqui, ó. Anota agora a planificação de um cone. Toda vez que você planifica um cone, ele fica assim. A planificação de um cone é um setor circular. Isso aqui já foi uma pergunta de prova de concurso. E um círculo. Se alguém perguntar, ao planificar um cone, que figuras bidimensionais iremos encontrar? Setor circular e um círculo. Guarda isso. Ao planificar um cone, setor circular e um círculo. Show? E o resto é só você ir em cima de quê? Das propriedades. Pirâmide só tem uma base. Prisma tem duas bases idênticas. Pirâmide, as faces laterais são triangulares. Prisma, as faces laterais são paralelogramos. Cilindro é fácil. Abre a lata de óleo. Está aqui o retângulo e dois círculos. É só você imaginar eu fechando essa caixinha, tá? E aí as bancas cobram isso de mim, Fernando? Claro que cobram. Claro que cobram. Tem banca, dependendo do tipo de concurso, que vai te cobrar questões de planificação. Por exemplo, magistério, que vai fazer SEDUC, SEMEC. Tem que estudar a planificação.
Já que for fazer Polícia Civil, outro concurso de que não é muito a praia de magistério, já tem que ficar mais ligado nas características e nas fórmulas matemáticas. Aqui tem um bocadinho para todo mundo. Show de bola? Tranquilidade? Então tá aí essa ideia. Eu vou deixar esse slide aqui para vocês com essas marcações. Vou mandar no grupo de vocês mais tarde, tá bom? Porque você precisa estar ligado e antenado que esses são os principais temas que você precisa levar para a prova. Show? Tranquilo? Então, no nosso próximo encontro, questões. Eu já vou mandar no grupo de vocês a lista de exercícios para que você comece a tentar resolver questões. A gente marca para poder debater, conversar. Show? Beleza? Então, turma, eu espero que vocês tenham gostado da aula. A aula ela é bem direcionada, com todas as informações que vocês precisam saber. E é só estudar isso aí que você se dá bem na prova. Uma ótima semana, que Deus abençoe vocês, que Deus esteja no comando da vida de vocês, tá? E já já a gente se encontra de novo. Forte beijo, abraço, até mais. Valeu!